Muito bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais sempre com muita saúde e bem-estar. Vamos aos destaques desta semana. Uma entrevista sobre cálculo biliar, mais conhecido como pedra na vesícula. Unimed Sergipe inicia processo seletivo para novos cooperados. Hoje é dia do músico. Você sabe quais os benefícios da música para a saúde? Planos Unimed Sergipe, espaço garantido para tirar dúvidas dos usuários. Veja também, tem gratidão de cliente Unimed esta semana. E ainda, a receita de hoje é uma sobremesa, bolo cuca de maçã, imperdível. O Viva Mais já está no ar. Eu começo o programa de hoje perguntando se você já teve pedra na vesícula ou conhece alguém que tem ou que teve. Quando a crise aparece, a dor é muito intensa. Quais são as causas, os sintomas? Será que tem como prevenir? E o que fazer quando ela aparece é o que você vai saber agora na entrevista. A entrevista de hoje é sobre pedra na vesícula. E para falar sobre o assunto, eu converso com o cirurgião geral, Dr. Elisânio Cardoso. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Antes de a gente falar do problema, né, que é a pedra na vesícula, vamos falar um pouquinho aí do órgão. Para que serve a vesícula? A vesícula biliar é um órgão, uma víscera oca, que está adjacente ao nosso fígado e que serve para armazenar uma parte da bile que o fígado produz. Nem toda a bile que o fígado produz passa pela vesícula biliar. Durante esse processo de armazenamento, a bile que pela vesícula passa sofre concentração, é retirada a água, e a bile de muito fluido ao chegar na vesícula biliar fica um pouco mais densa e auxilia no processo de digestão de alimentos gordurosos. Agora, quando aparecem, porque não é sempre que aparecem, quais são os sintomas mais frequentes? Quando chega a provocar sintomas, o sintoma prevalente e primordial é dor. E é uma dor ou na boca do estômago, né? Ou uma dor embaixo das costelas do lado direito. E às vezes as duas associadas, geralmente precipitada pela ingestão de alimentos gordurosos ou uma alimentação pesada. Imediatamente você vai sentir aquele desconforto, aquela dor, algo inchando, inflando, né, no interior do seu abdômen, associado eventualmente a uma irradiação para as costas e muito frequentemente associado a náuseas e vômitos. Existem exames para fechar o diagnóstico, né? Quais são esses exames? Sim, o exame complementar de eleição até hoje é a ultrassonografia. Tomografia pode ser utilizada, mas não é o exame de primeira escolha, assim como ressonância magnética. O exame de primeira escolha, bem realizado, com o devido e adequado preparo, é a ultrassonografia de abdômen. É um exame simples, não invasivo, e bastante acessível. E vamos agora falar do tratamento. Antigamente já chegou a se usar remédio, né, para dissolver os cálculos, terapias de choque. Hoje isso não é mais necessário. Então a solução é realmente a retirada, a remoção da vesícula? O tratamento da pedra na vesícula é a remoção da vesícula biliar. Por que se deve remover? Porque provoca sintomas. Os sintomas, quando são eminentemente da vesícula biliar, são esses sintomas que eu relatei, mas podem complicar. O cálculo dentro da vesícula biliar pode provocar infecção, que é a colecistite aguda. O cálculo pode migrar e sair da vesícula biliar e obstruir a via biliar na chegada ao intestino, provocando icterícia ou uma infecção ainda mais grave chamada colangite, e um processo inflamatório de uma glândula digestiva também, além de uma glândula endócrina, que é o pâncreas, que é a pancreatite aguda, que é um quadro muito frequente quando o cálculo migra. Então, atualmente, cálculo de vesícula, no indivíduo que tem condições clínicas de ser submetido a tratamento, é remover a vesícula. E a cirurgia de vesícula, que é uma das cirurgias mais feitas no mundo inteiro, é feita de forma muito rotineira por via laparoscópica. O paciente é submetido à anestesia geral e, por intermédio de 4 pequenos orifícios em seu abdômen, a vesícula vai ser removida. Se necessário, associar-se-á durante a cirurgia a realização de um exame radiológico para verificar que não há cálculo fora da vesícula. Mas isso é baseado em
exames pré-operatórios de imagem e também exames laboratoriais. E quais são as indicações cirúrgicas? Porque, por exemplo, eu tenho pedra na vesícula, não sei, não incomoda e mesmo assim é necessário fazer a cirurgia? Como é que é? Certo. Então, haverá uma ligeira controvérsia nesse item, mas eu vou colocar a questão, tentar colocar de forma prática. Eu costumo dizer que o paciente que tem pedra, mesmo que não tenha sintomas, mas que tenha condições clínicas de ser submetido a uma cirurgia, deve ser operado para evitar as complicações que podem advir de uma crise que você não sabe quando vai acontecer. Mas você poderia me perguntar, mas eu também não sei se vai acontecer, que eu posso viver minha vida toda com os cálculos e não ter crise. E eu pergunto, e se acontecer? Ela pode ser uma simples cólica, uma dor, mas ela pode ser uma migração com pancreatite. E isso pode implicar em risco de vida para o indivíduo. Então eu acho que diagnosticado o cálculo na vesícula ou os cálculos, é indicado o tratamento. É evidente que isso passa a decisão de operar por uma conversa durante a consulta com pacientes e familiares, para que seja a decisão mais acertada. E como é que é o pós-cirúrgico, né, da retirada da vesícula, principalmente em relação à alimentação, que é um assunto que gera bastante dúvida? Eu, em algum momento aqui da entrevista, vocês vão lembrar que eu disse, geralmente a crise é sucedendo uma alimentação gordurosa ou uma alimentação pesada. Ao se remover a vesícula, removendo-se o problema, não há restrição alimentar alguma. O pós-operatório inicial, os primeiros dias e o pós-operatório tardio costumam ser muito tranquilos. Ok, doutor Lisane, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Obrigado também pelo convite mais uma vez. Espero ter esclarecido as dúvidas que vocês nos colocaram. A Unimed Sergipe está com inscrições abertas para o processo seletivo de novos médicos cooperados. Ao todo, são oferecidas 390 vagas em 44 especialidades e 23 áreas de atuação em todas as unidades próprias da operadora de saúde. Os interessados em participar do processo seletivo podem efetuar a inscrição por e-mail cop@unimed.se.cop.br ou presencialmente na coordenação de cooperados localizada na sede administrativa da Unimed Sergipe, Rua Socorro, número 100, bairro São José, sala 17. Confira todas as informações e vantagens de fazer parte da maior cooperativa médica do estado no site exclusivo www.unimedse.cop.br/novos cooperados. No próximo bloco, Planos Unimed Sergipe, o espaço garantido para tirar as dúvidas dos usuários e mais os benefícios da música para a saúde. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Há 36 anos nos unimos por o mesmo ideal, cuidar da saúde dos sergipanos. Investimos em estrutura e na promoção da saúde para garantir a melhor assistência aos nossos clientes. Hoje somos hospital, centro de diagnóstico, laboratório, materno-infantil, centro clínico, atendimento domiciliar, atendimento ao cliente e administrativo. Bem diferente de quando começamos, numa pequena sala com um telefone, um funcionário e o sonho de fazer dar certo. Não é por acaso que somos o plano de saúde mais lembrado 28 vezes consecutivas. E ainda vem muita coisa boa por aí, pode confiar. Estamos expandindo os nossos serviços e ampliando as instalações do Hospital Unimed. Vamos melhorar os nossos recursos próprios, reforçar ainda mais o time de médicos cooperados e construir novos centros clínicos na capital e no interior. Tudo isso com um único objetivo: a sua satisfação. Unimed Sergipe, 36 anos. O melhor presente é ser lembrado por você. Estamos de volta e agora é hora de tirar dúvidas sobre os planos de saúde da Unimed Sergipe. Quantas pessoas são necessárias para fazer um plano de saúde, pessoas jurídicas? Qualquer pessoa jurídica, certo? Independentemente do porte da empresa, que possuam 3 vidas e que tenham um CNPJ ativo
e atividade por mínimo 6 meses. Pode contratar um plano. Mais informações através do nosso telefone do plantão de vendas empresarial ou através da central de vendas. Nos faça-nos uma visita. Você também pode utilizar outros canais de comunicação da Unimed Sergipe. Tem a opção do WhatsApp no 79-2107-8700 e do SAC 0800 70 40 111. E hoje é Dia do Músico. Você sabia que a música traz uma série de benefícios para a saúde? Confira as dicas de quem entende do assunto. Oi gente, oi pessoal do Viva Mais, aqui é o Dr. André, cirurgião. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre música, na verdade sobre o papel terapêutico da música. Nós sabemos que a música realmente exerce um papel terapêutico, isso é verdade. Existem pessoas que estudam muito isso, existe a musicoterapia. Por exemplo, pacientes autistas têm na música um instrumento importante na ajuda do seu desenvolvimento. E se usa muito isso e com sucesso. Mas hoje eu gostaria de olhar para esse assunto com um viés um pouco diferente. Olhar para a música como algo que faz parte da nossa humanidade. Ou seja, só o ser humano é capaz de produzir música e de ser atingido por ela. E o que é a música? O que é a música? A música nada mais é do que uma linguagem. Uma linguagem. Assim como nós transmitimos uma mensagem através da palavra oral, da palavra escrita, nós também transmitimos uma mensagem através do som em forma de música. Já dizia o poeta que a música é uma linguagem que transmite uma mensagem que as palavras não conseguem transmitir, mas que é necessário que seja transmitida. A música consegue nos atingir no nosso mais íntimo, na nossa alma, porque ela transmite algo que é bom, belo e verdadeiro. Isso faz com que as nossas potencialidades mais elevadas sejam atingidas, ou seja, a nossa inteligência e a nossa vontade. Como poderia dizer, nos desembrutece, nos torna verdadeiros seres humanos, cada vez mais elevados. E por isso ela tem realmente um potencial terapêutico. Para a gente entender melhor e para finalizar, eu vos dou um exemplo. Um exemplo que aconteceu mesmo. Uma paciente minha, uma paciente oncológica, foi submetida à cirurgia, graças a Deus se recuperou muito bem, hoje está muito bem, sucesso no tratamento, mas ela passou por momentos difíceis e ela me conta que num desses momentos difíceis, ela precisou fazer várias sessões de quimioterapia. E a quimioterapia, especificamente no caso dela, provocava certos danos colaterais importantes, de forma que quando ela fazia uma sessão de quimioterapia, ela ficava fisicamente muito arrasada, ficava muito fraca, tinha muitos efeitos colaterais. Ela até me contava que estava muito bem antes das sessões, quando ia para a sessão de quimioterapia voltava muito mal fisicamente. E ela se perguntava, se questionava se valeria a pena. Mas enfim, ela foi em frente, enfrentou muito bem e teve o sucesso completo. Mas onde entra a música nessa história? Pois bem, num determinado momento de uma das sessões de quimioterapia, ela ali junto com outras pacientes se deparou com uma paciente bastante jovem, muito jovem, mas completamente arrasada fisicamente e espiritualmente também. Ela entrou numa cadeira de roda, não conseguia levantar sequer o rosto, não conseguia falar, tanto porque estava muito fraca fisicamente, como espiritualmente ela estava como que tendo desistido. Parecia que ela desistiu.
psicólogo conversava muito com ela, os seus parentes conversavam muito com ela, outros pacientes, mas ela tinha desistido. Não tinha forças para falar, muito menos para andar, não conseguia sequer levantar o rosto, estava ali já sem cabelos, emagrecida, e estava para fazer a sessão de quimioterapia junto com essa minha paciente. Muito bem, diante dessa situação, o que minha paciente fez? Ela resolveu cantar. Conseguiu alguém num violão para ajudá-la, acompanhando. Conseguiu um microfone, uma caixa de som pequena. Pediu permissão para o psicólogo falou, ótimo, pode cantar. E ela começou a cantar. A paciente, a jovem paciente, em um determinado momento, levantou o rosto. Começou a olhar para aquela que era minha paciente, que estava cantando. E essa minha paciente olhava nos olhos dela e cantava. E cantava. E essa moça, a jovenzinha, começou a se animar. De forma que, para resumir uma história grande num pequeno conto, ao final da sessão de quimioterapia, essa jovem já estava de pé e cantando. Ou seja, a música conseguiu chegar num ponto do seu interior, do interior daquela jovem, que as palavras até então não tinham conseguido chegar. Ela transmitiu aquilo que é bom, que é belo, que é verdadeiro, como eu havia falado. E isso, naquele momento, transformou, elevou aquela paciente. Esse é o papel terapêutico da música. Esse é o papel da música em si. Faço um convite a vocês para que embarquem nessa viagem. Façam contato com a verdadeira música, a música que nos eleva. Vocês vão gostar. Abraço! Parabéns aí a todos os músicos. Muita saúde, paz, amor e melodias para vocês. Música é vida. A seguir, depoimento de cliente grato da Unimed Sergipe. E ainda a receita de hoje é bolo cuca de maçã. Saudável e delicioso. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Há 36 anos nos unimos por um mesmo ideal: cuidar da saúde dos sergipanos. Investimos em estrutura e na promoção da saúde para garantir a melhor assistência aos nossos clientes. Hoje somos hospital, centro de diagnóstico, laboratório, materno-infantil, centro clínico, atendimento domiciliar, atendimento ao cliente e administrativo. Bem diferente de quando começamos, numa pequena sala com um telefone, um funcionário e o sonho de fazer dar certo. Não é por acaso que somos o plano de saúde mais lembrado 28 vezes consecutivas. E ainda vem muita coisa boa por aí, pode confiar. Estamos expandindo os nossos serviços e ampliando as instalações do Hospital Unimed. Vamos melhorar os nossos recursos próprios, reforçar ainda mais o time de médicos cooperados e construir novos centros clínicos na capital e no interior. Tudo isso com um único objetivo: a sua satisfação. Unimed Sergipe, 36 anos. O melhor presente é ser lembrado por você. Estamos de volta e vamos de reconhecimento. Eu sou Luciana, sou filha do senhor José Gildo. Meu pai foi paciente domiciliar por 9 meses e eu vou contar um pouquinho da nossa experiência. Após 2 meses de UTI, meu pai teve alta. A família se assusta, acha que em casa ele não terá os mesmos cuidados e equipamentos no hospital, mas é um ledo engano. A equipe do Serviço de Atendimento Domiciliar funciona com muita eficiência. Dr. Erijan e Dr. Gabriel foram os médicos responsáveis, sempre disponíveis, faziam as visitas nas escalas e quando não estavam nos horários deles que precisávamos de uma ambulância ou de um atendimento de urgência, o serviço tem e chega com prontidão. A enfermeira Giovanete também fazia as visitas e é bastante qualificada. A coordenadora Fernanda
sempre fazendo o seu melhor para atender às solicitações, sempre muito prestativa. Meu pai tinha assistência de nutrição, de dermatológica, para evitar as escaras. Faleceu há 30 dias, mas teve a dignidade de um tratamento qualificado. A nossa família tem uma imensa gratidão pelo serviço e é isso. Muito bacana sentir essa gratidão, né? A Unimed Sergipe agradece. E agora vamos à receita da semana. Hoje a nossa receita vai nos fazer relembrar aquela coisa de vó, sabe? Bolo cuca de maçã. Vamos anotar os ingredientes. 1 xícara de chá de açúcar demerara. 4 colheres de sopa de manteiga. 3 ovos. Meia xícara de chá de leite. 1 colher de chá de canela em pó. 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral. 1 colher de sobremesa de fermento químico. 2 maçãs com cascas fatiadas. Para a farofa, 2 colheres de sopa de manteiga, meia xícara de açúcar demerara, 1 xícara e meia de farinha de trigo comum e 1 colher de chá de canela em pó. Nós vamos bater aqui, ó, a manteiga, tá vendo aquele passozinho normal de bolo? E agora vamos acrescentar o açúcar. Ó, vou bater. Rapidinho, né? Agora nós vamos acrescentar os ovos. Agora vamos colocar aqui o leite. E agora, aos poucos, nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Eu fiz uma mistura aqui, gente, de farinha de trigo comum e de farinha de trigo branca. Tem 1 xícara de cada uma, são 2 xícaras de farinha, metade de uma e metade de outra. É o que eu fiz aqui, certo? Aí agora a gente bate mais aos poucos. Vamos para o último ingrediente da massa, olha, canela em pó. Vamos lá. Bom, só tá faltando um ingrediente da massa, né? O mais importante é o fermento. Quando a gente coloca o fermento, a gente não usa mais a batedeira, viu? Depois, mistura devagarinho, puxando a massa de baixo para cima, para envolver, para que o fermento ele se misture e se integre a toda a massa, ó. Bom, agora que nós já preparamos a massa, vamos fazer a parte da farofa. O primeiro passo, a manteiga. E agora, vamos acrescentar o açúcar. E agora, a farinha. A farinha eu gosto de colocando aos poucos. Eu vou meter a mão aqui, viu, bonitos? Ó, que bonitinho, ó. Farofa é isso, essa misturança. Aqui a canelinha. A canelinha. Eu amo. Ó, a farofinha já tá ótima, minha gente. Ó, 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 ó. Sentiram como ela fica? Soltinha. Vamos, olha, a forma eu untei com manteiga e enfarinhei, ok? Agora nós vamos despejar a nossa massa maravilhosa. Olha, gente, que massa maravilhosa. Pronto. E agora vem um passo bem divertido. Vamos cobrir a nossa massa com as maçãs que nós fatiamos, ó, com casca, tá vendo, ó? Aí a gente vai arrumando as fatias, uma ao lado da outra, para que cubra plenamente a nossa cuca, o nosso bolo cuca. E agora nós vamos pro último passo da nossa simples e deliciosa receita. Vamos praticamente polvilhar a nossa farofinha por cima, ó, de tudo isso. Próximo passo, levar ao forno. Forno pré-aquecido, ó, já está lá se aquecendo, tá?
temperatura média de 180 graus e por mais ou menos uns 45, 50 minutos. Aí você pega um palitinho e fura aqui no meio da massa, que é onde demora mais para assar. Se ele sair seco, é porque o bolinho já está completamente assado. Oi, o nosso bolo já está aqui prontinho. Ficou lindo, eu gosto quando fica assim bem assadinho, moreninho, porque fica mais crocante ainda a casquinha dele aqui, a farofinha. Eu vou fatiá-lo para vocês verem como é que ele está por dentro, viu? Chegamos ao fim. Então, muito obrigada a todos vocês, obrigada pela nossa audiência. Vocês têm um dia maravilhoso e até a nossa próxima oportunidade, viu? Fiquem com Deus. Delicioso! Bateu aquela vontade de comer doce? Está aí uma excelente sugestão. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimed.se.com.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo tem entrevista, dicas práticas para a sua saúde, receitinha saudável e muito mais. Obrigada pela companhia, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.